Vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algumas questões, resolver algumas questões referente a um tema que vem sendo muito cobrado. Aliás, é um dos temas mais cobrados dentro do direito constitucional, independentemente de para qual cargo você venha a concorrer, se é um concurso público da área jurídica, tenha certeza. Nós teremos muitas questões sobre esse tema, é o controle de constitucionalidade, pessoal. Vou trazer aqui para vocês resolução de questões de bancas distintas, com níveis de dificuldade distintos, de modo que, a partir da resolução dessas questões, a gente possa ter aí uma revisão dos principais pontos daquilo que pode ser cobrado em sua prova. Então preste atenção que aqui a gente vai ter muitas informações, muitas dicas bacanas. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, fortaleça essa comunidade, indique para pessoas para quem você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo, porque a ideia aqui é justamente otimizar a sua preparação. Eu venho trazendo informações importantes, dicas relevantes, além de algumas aulas gratuitas como essa, que a gente vai revisar controle de constitucionalidade através da resolução de questões. E se gostar do vídeo, não esquece no final, deixa o seu like, fortalece a nossa parceria, esse nosso canal de comunicação, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai partir aqui já para a primeira questão. Essa questão ela foi cobrada pela FGV em 2022 em um concurso para estagiário de Direito para o Ministério Público do Estado da Bahia, mas é uma questão que trata de um tema que é cobrado com uma certa frequência. Então, vamos lá. Ao apreciar recurso de apelação, João, desembargador da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, Alfa, entendeu que a Lei Federal número XX era formal e materialmente incompatível com a Constituição da República de 88. Neste caso, João deve afastar monocraticamente a aplicação da Lei Federal número XX, encaminhando a causa ao colegiado da Câmara sem levá-la em consideração. Observe, a gente vai tratar de uma regra quando a gente fala de uma declaração de inconstitucionalidade realizada por algum tribunal. A gente tem dentro da Constituição uma regra que é aplicável para essas situações, que é a chamada cláusula de reserva do plenário. Na cláusula de reserva do plenário, é exigido ali que em um tribunal a gente tenha a manifestação da maioria absoluta de seus membros do plenário, seja o plenário, seja dos membros do órgão especial. Isso é o que diz o artigo 97 da Constituição Federal. Dê uma olhada aí no seu artigo 97 da Constituição Federal e anote cláusula de reserva do plenário. Ela pode aparecer também com o nome cláusula de full bank. É como se a gente fosse fazer uma tradução aqui ao pé da letra da banca cheia, como se a gente fosse exigir ali um número absoluto, um quórum específico para declarar a inconstitucionalidade de uma lei quando nós estivermos tratando da questão em um tribunal. O que é interessante, porque quando a gente estuda o controle difuso, você sabe que em qualquer demanda judicial concreta, o juiz de primeiro grau sozinho, ele pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. É o controle difuso. E a gente sabe que esta decisão de mérito ali sobre a constitucionalidade ou não da lei realizada pelo juiz de primeiro grau em controle difuso, portanto, ela tem efeitos inter partes e ex tunc, ou seja, produz eficácia apenas para as partes do processo e retroage ao início da lei. Então, a gente tem esta situação no controle difuso. Eventualmente, pode ser que essa questão seja elevada para o tribunal. E aí, no tribunal, a gente exige esse quórum da maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade da lei, seja do pleno, seja do órgão especial. Então, essa letra A está equivocada. Vamos à letra B. Somente o colegiado da Primeira Câmara Civil pode reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Federal número XX, deixando de aplicá-la ao caso concreto. Bom, aí a gente vai ter a situação, mais uma vez, da aplicação da cláusula de reserva do plenário, que vai dizer que a gente vai ter que ter a maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Letra C. Então, a letra B também está equivocada. Letra C. Por se tratar de lei federal, o Tribunal de Justiça do Estado Alfa não pode deixar de aplicar o diploma normativo sob pena de afronta ao Pacto Federativo. Não há essa restrição. Se a gente está falando ali de um controle de constitucionalidade, ainda que um controle concreto, né, um controle difuso, é possível sim que o juiz realize
este controle de constitucionalidade, independentemente de ser uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, se estamos falando de um controle difuso, um caso concreto, qualquer lei que venha a ser questionada a constitucionalidade, o juiz deverá se manifestar. Aliás, o juiz pode, inclusive, declarar a inconstitucionalidade de ofício. A gente estuda aqui no controle difuso, qualquer uma das partes, seja autor, seja réu, em sua petição inicial, em sua contestação, seja o Ministério Público, seja um terceiro interveniente do processo civil, ou até mesmo o juiz de ofício pode declarar a inconstitucionalidade. As partes podem suscitar e o juiz declarar, e o juiz pode, inclusive, declarar de ofício. Então, independentemente de ser lei federal, estadual, municipal, o juiz pode realizar, sim, esse controle difuso. Letra D. Deve ser solicitada a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação à constitucionalidade da lei, suspendendo-se o processo no TJ? Não. Não tem nada a ver. A gente não vai aguardar manifestação de STF em eventual provocação que seja feita. O Poder Judiciário realizará. Quando a gente fala em controle difuso, eu estou dizendo justamente que a possibilidade de realizar este controle de constitucionalidade é atribuída a qualquer juiz, a qualquer tribunal, qualquer membro do Poder Judiciário pode realizar o controle de constitucionalidade em uma demanda judicial concreta. Isso é o controle difuso. E aí, no controle difuso, a questão da inconstitucionalidade ela surge como uma questão incidental. Ela é um incidente, né? Ela é uma questão prejudicial de mérito. Porque a gente só consegue resolver a questão principal da lide se nós primeiro resolvermos a questão da inconstitucionalidade dessa lei. Por isso que a gente chama que é uma questão prejudicial de mérito. E a letra E, a inconstitucionalidade da lei federal somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça ou dos membros do seu órgão especial. Exatamente, é isso que diz o artigo 97 da Constituição Federal. Por isso que eu peço mais uma vez, marque o artigo 97 da sua Constituição, escreva ali, cláusula de reserva do plenário, para que você possa, durante a sua revisão, identificar, e isso é cobrado com muita frequência, tá bom? Vamos para a questão número 2. Essa questão foi uma questão de verdadeiro ou falso, também ali realizado pela CESP, Sebrasp, em 2021, procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, questão também tranquila no que diz respeito a controle da constitucionalidade, julgue o item a seguir. O controle exercido pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania das casas legislativas é meramente político e preventivo, visto que a legislação aprovada poderá, posteriormente, ser objeto de demanda judicial de caráter constitucional. Observe, a gente sabe que no Brasil a gente tem como regra o chamado controle repressivo, porque é o controle realizado sobre uma lei ou um ato normativo editado pelo poder público. Já há uma lei ali aprovada, um ato normativo editado pelo poder público que já está ali valendo, né? Já foi publicado, enfim. E a gente tem também, como regra, o chamado controle judicial. O controle judicial, porque é o controle realizado pelo Poder Judiciário. Essa é a regra, o controle repressivo e o controle judicial, realizado pelo Poder Judiciário. Mas há a possibilidade ainda de nós termos o chamado controle político, quando não é realizado pelo Poder Judiciário, e o controle preventivo. O controle preventivo é aquele controle realizado sob um determinado projeto de lei. Um projeto de lei. A gente vai ter ali todo o processo legislativo até a sanção do presidente da República, promulgação, publicação, enfim, a gente tem todo um processo legislativo que deve, obviamente, tramitar e respeitando ali todas as regras da Constituição. Sejam as regras formais, as regras do próprio processo de formação da lei ou do ato normativo, sejam as regras materiais. A matéria trazida na lei tem que estar de acordo com a matéria contemplada na Constituição Federal. Senão, nós teremos um vício formal ou o chamado vício material. Se a gente vai realizar o controle de constitucionalidade durante o processo de formação da lei, a gente vai falar em controle preventivo. E o controle preventivo,
ele pode ser realizado tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Executivo, quanto pelo Poder Judiciário. O controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo é justamente a atuação das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, chamada CCJ. O projeto de lei ele passa por várias comissões. Uma das comissões é justamente a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai emitir um parecer dizendo se aquele projeto de lei é ou não inconstitucional. Se a CCJ disser que o projeto de lei é inconstitucional, ele está realizando um controle preventivo. O controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo é através da CCJ. Então, a gente tem essa possibilidade do controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo, que torna a questão verdadeira. O controle exercido pelas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania das casas legislativas é meramente político e preventivo. Político, porque é realizado por um órgão de natureza política, não é realizado pelo Poder Judiciário. Preventivo, porque está sendo realizado ali durante o processo legislativo, visto que a legislação aprovada poderá posteriormente ser objeto de demanda judicial de caráter constitucional. A questão aí tranquila, verdadeira, mas além do Poder Legislativo a gente tem o Poder Executivo, podendo realizar o chamado controle preventivo através do veto do presidente da República. Você sabe que lá na etapa final do processo legislativo, a gente tem a possibilidade de o presidente da República sancionar o projeto de lei ou vetar. E aí, a possibilidade de veto, a gente tem um veto político, que é quando o presidente da República considera que esse projeto de lei ele é contrário ao interesse público, e a gente tem um veto jurídico. E o veto jurídico é justamente quando o presidente da República considera esse projeto de lei inconstitucional. O veto jurídico do presidente da República a um projeto de lei é um controle preventivo também. E, por fim, dentro do controle preventivo, a gente tem um controle preventivo realizado pelo próprio Poder Judiciário. Veja, essa é uma questão interessante que também é muito cobrado em concursos públicos, que é o seguinte: o parlamentar, a gente está falando aqui no âmbito federal, o parlamentar federal, deputados federais, senadores, ele tem um direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido, sem máculas, sem defeitos, um processo legislativo que esteja de acordo com a Constituição Federal. Se o parlamentar federal verificar que durante um processo legislativo está havendo alguma ofensa à Constituição Federal ou está havendo alguma ofensa à cláusula pétrea, que está na Constituição Federal, obviamente, mais especificamente a cláusula pétrea ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, enfim, a gente tem a possibilidade de esse parlamentar federal impetrar o mandado de segurança. E este mandado de segurança, ele é direcionado a quem? Ao Supremo Tribunal Federal. Então, você tem um parlamentar federal impetrando o mandado de segurança por violação a um direito líquido e certo seu. Direito líquido e certo de quê? De participar de um processo legislativo sem vícios, sem máculas, sem ofensas à Constituição. E aí o STF é que vai realizar esse controle. Então, é uma hipótese aí excepcional de o Poder Judiciário, no caso, o órgão da cúpula, o Supremo Tribunal Federal, realizar o controle preventivo de constitucionalidade. É uma hipótese excepcional. Então, a questão está falando sobre a CCJ, Poder Legislativo, controle político preventivo, correto. A gente fez aqui uma breve revisão sobre o controle preventivo. Vamos para a questão número 3. Veja, a questão extremamente atual de um concurso muito interessante, muito disputado, CESP-Sebrasp 2023. Essa prova tem pouquíssimo tempo. A AGU, prova para procurador da Fazenda Nacional. E a gente vai ter aí o seguinte: acerca do controle concentrado de constitucionalidade, assinale a opção correta. Nesse sentido, considere que as siglas ADC e ADI, sempre que empregadas, correspondem respectivamente a ADC é o quê? Ação declaratória de constitucionalidade, e a ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, ok? Então vamos lá. Letra A. Decisão de mérito proferida no âmbito de uma ADC é apta a produzir efeitos jurídicos, independentemente de a ação ter sido julgada procedente ou improcedente. A gente já começa de cara com a assertiva correta. Veja só, quando a gente está
ajuizando uma ação declaratória de constitucionalidade, quando eu falo a gente, eu estou me referindo, obviamente, aos legitimados, não é do artigo 103 da Constituição Federal. A gente está ali querendo justamente declarar que aquela norma ela é constitucional. A ADC ela vai ser cabível quando houver uma controvérsia judicial relevante. Então você tem diversos juízes tratando de questões em sede de controle difuso que envolvam aquela lei, e é uma lei, tem que ser uma lei federal, a gente fala disso aqui em outra questão, uma lei federal. Alguns juízes declarando a lei constitucional, outros juízes declarando a lei inconstitucional, e existe aí uma controvérsia judicial relevante. Diante dessa controvérsia judicial relevante, é cabível a chamada ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Mas qual seria o sentido de uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, se todas as leis nascem com a chamada presunção de constitucionalidade? É porque a gente estuda que todas as leis nascem com uma presunção relativa de constitucionalidade e não uma presunção absoluta. A presunção relativa de constitucionalidade de uma lei, de um ato normativo editado pelo poder público, ela será confirmada e se tornará, portanto, presunção absoluta após uma decisão do STF em sede de ADC, confirmando a constitucionalidade daquela norma. Então, a gente tem que a decisão de mérito proferida no âmbito de uma ADC é apta a produzir efeitos jurídicos, independentemente de a ação ter sido julgada procedente ou improcedente. Se a ADC é julgada procedente, eu estou dizendo que a norma é constitucional. Transformei uma presunção relativa em presunção absoluta de constitucionalidade. E se a ADC é julgada improcedente, eu estou dizendo que a norma é inconstitucional. Então, a gente vai ter, portanto, seja a declaração de procedência ou de improcedência de uma ADC produzindo efeitos. Quero chamar a atenção aqui para a doutrina de Gilmar Mendes, porque a gente tem um debate muito grande sobre a questão da controvérsia judicial relevante, se necessariamente tem que haver juízes conflitando entre si, ou se é possível a gente ajuizar a ADC, ainda que não haja juízes conflitando entre si, mas que haja uma unanimidade, todos os juízes em sede de controle difuso declarando a norma inconstitucional. E Gilmar Mendes vai dizer que sim, neste caso, torna-se mais urgente, mais relevante a ação declaratória de constitucionalidade, uma vez que você tem uma lei, um ato normativo editado pelo poder público, trazendo ali uma questão cuja constitucionalidade está sendo derrubada por juízes de primeiro grau, a gente tem toda a possibilidade de manejar a ação declaratória de constitucionalidade. Isso é uma questão recente da segunda fase do AB, não me lembro se foi em 2021, e isso deu muita discussão, justamente porque a questão dizia que todos os juízes estavam declarando aquela lei, aquele ato normativo inconstitucional. E aí Gilmar Mendes vem dizer que sim, é cabível, perfeitamente cabível a ADC, uma vez que a gente quer declarar a constitucionalidade, ainda que não exista ali juízes de primeiro grau conflitando entre si. Então, é uma doutrina aí que vale a pena você ter registrado para uma eventual questão aberta, enfim. Vamos em frente. Vamos ver quais são os erros das assertivas seguintes, uma vez que a assertiva A está correta. B. ADC e ADI, de lei ou ato normativo federal, pressupõem demonstração de controvérsia judicial relevante? Não. A exigência da controvérsia judicial relevante ela é apenas para a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Para a ADI, não é exigida a controvérsia judicial relevante. Letra C. Compete ao STF processar e julgar originalmente ADI e ADC de lei ou ato normativo federal ou estadual? Veja, quando a gente trata da ADI, está correto, a ADI ela cabe contra lei federal ou lei estadual. Mas quando a gente fala da ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela só é cabível quando está se tratando de lei ou ato normativo federal. Não cabe ADC contra lei ou ato normativo estadual. Não cabe ADC contra lei ou ato normativo estadual. Tá ok? A exceção da ADC
nenhuma outra ação de controle concentrado de constitucionalidade admite a desistência. A ADC ela admite, ela inadmite a desistência também. A ADI, a ADC, essas ações a gente não vai admitir a desistência. A gente tem que levar em consideração que estamos falando de um controle de constitucionalidade abstrato, onde não há partes, não há uma lide propriamente dita, o que há é uma defesa objetiva da Constituição Federal. Então, a lei da ADI e da ADC vai dizer que não cabe, não se admite desistência nem em ADI, nem em ADC. Então, essa questão está errada porque ele fala, a exceção da ADC, nenhuma outra ação admite desistência. A ADC também não admite desistência. E a letra E, dado o papel constitucional do Advogado-Geral da União, AGU, no exercício da curadoria das leis, é imprescindível a sua participação no processo de ADC. Qual é o papel do Advogado-Geral da União? O Advogado-Geral da União ele vai atuar justamente como um curador especial dessas leis. Ele vai praticar a defesa das leis sobre as quais esteja discutindo aí a eventual inconstitucionalidade. Em sede de ADC, o que a gente quer é a declaração de constitucionalidade. Então, ao contrário da ADI, onde a gente quer a inconstitucionalidade, lá se o AGU ele participa fazendo a defesa da norma, né? Ele é curador especial dessa norma. Na ADC, não há essa participação do AGU, justamente porque a gente quer confirmar a constitucionalidade da norma. Agora eu quero trazer aqui para você uma jurisprudência interessante do STF, que o STF já diz o seguinte: mesmo na ADI, ação direta de inconstitucionalidade, caso já haja manifestação do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade daquela norma, caso já haja manifestação do STF pela inconstitucionalidade daquela norma, o AGU não está obrigado a realizar a defesa lá na ADI. Então é interessante também você anotar essa jurisprudência, ela é bastante importante. Vamos lá para a questão 4, também cobrada na prova de procurador da Fazenda. Veja, só aqui, procurador da Fazenda Nacional, 2 questões já sobre controle de constitucionalidade em uma prova só. E teve outra, porque eu não trouxe aqui todas. A gente só trouxe aqui algumas da PFN, se não me engano, só são 2 mesmo, mas nós tivemos outras questões, para você ver que o tema é bastante importante. Vamos lá. Entidade de classe de âmbito estadual pretende ajuizar a ADI perante o STF, visando o reconhecimento da invalidade de determinada lei estadual do local de sua sede, devendo a previsão de obrigatoriedade de a entidade de classe prestar assistência à saúde como contraprestação ao pagamento da contribuição sindical. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em ADI, quando a gente fala em ADC, a gente tem os legitimados que estão dispostos ali no artigo 103 da Constituição Federal. Os legitimados a gente tem, por exemplo, partido político com representação no Congresso Nacional, presidente da República, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB. Tem uma linha que ele fala de entidade de classe de âmbito nacional. Veja que a assertiva ele está mencionando entidade de classe de âmbito estadual. Caem muitas questões querendo confundir vocês sobre os legitimados do artigo 103 e a questão fácil você não pode errar. Entidade de classe de âmbito estadual está previsto no artigo 103? Tem legitimidade? Não. São as entidades de classe de âmbito nacional. Então vamos lá. Vamos para as assertivas. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Uma vez ajuizada a ADI, o STF não poderá exigir que a entidade se faça representar por advogado, dada a capacidade postulatória das entidades de classe prevista no texto constitucional. Vamos lá. Sobre capacidade postulatória, você tem ali o artigo 103, todos os legitimados. Naqueles legitimados, a gente tem ali 2 alíneas que dizem que estes não têm capacidade postulatória. Na verdade, são 2 alíneas que tratam de legitimados especiais, legitimados específicos, e a gente vai ter a jurisprudência, a doutrina, mas o STF já tem essa manifestação, jurisprudência, portanto, dizendo que de todos esses legitimados, 2 aqui, 2 alíneas, não terão a chamada capacidade postulatória, ou seja, deverão ser representados por advogado. E é justamente o partido político
com representação no Congresso Nacional, e a última linha, que fala da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses dois precisam de advogado para ajuizar uma ADI. Então, eles não têm capacidade postulatória. Os outros, presidente da República, Conselho Federal do OAB, né, nisso fala, o próprio Procurador-Geral da República, enfim, todos os outros terão a capacidade postulatória, tá ok? Então, vamos lá. Uma vez ajuizada a ADI, o STF não poderá exigir que a entidade se faça representar por advogado, dada a capacidade postulatória das entidades de classe. Não, entidade de classe não terá ali a capacidade postulatória. B. Uma vez ajuizada a ADI, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada, sem, todavia, fazê-lo em relação a eventual decreto regulamentador não mencionado na exordial da ADI. Observe. A gente vai ter aqui um tema, que é um tema bem específico, que trata da inconstitucionalidade por arrastamento, né? Então, se a gente tem o STF declarando a inconstitucionalidade de uma determinada norma, a inconstitucionalidade ela vai arrastar todos os atos normativos que dele dependam. Então, a gente tem a possibilidade de, se uma norma faz referência a uma outra norma, essa outra norma também seria inconstitucional por arrastamento. Isso é uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A letra B, uma vez ajuizada a ADI, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da lei impugnada, sem, todavia, fazê-lo em relação a eventual decreto regulamentador não mencionado na exordial da ADI. Essa questão aí, ela também estará falsa. Letra C. A legitimação especial da referida entidade para a propositura da ADI perante o STF a desobriga de atender o requisito da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as funções ou atividades do legitimado. Veja bem, existem, dentre os legitimados do artigo 103, alguns legitimados que devem comprovar a chamada pertinência temática, ou seja, uma relação entre o pedido e o interesse daquele legitimado. Esta é a chamada pertinência temática. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai dizer que é uma jurisprudência restritiva que se formou aí ao longo dos anos, ela vai justamente separar os chamados legitimados universais, aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, dos legitimados especiais, aqueles que precisam demonstrar a pertinência temática, né? Então, é um tema também bastante importante. Essa assertiva, ela não está verdadeira. Dentre os legitimados especiais, você tem, por exemplo, ali o governador de estado, né? O governador do Distrito Federal. Legitimados especiais são aqueles que precisam comprovar a pertinência temática. Letra D. A referida entidade não tem legitimidade para propor ADI perante o STF. E é justamente essa a letra correta. Por quê? Porque ele está falando de entidade de classe de âmbito estadual. E a Constituição Federal, ela vai trazer a entidade de classe de âmbito nacional. E aí eu quero chamar a atenção para você sobre a jurisprudência restritiva do STF acerca da leitura da entidade de classe. Tem que ser entidade de classe representativa de categorias econômicas ou profissionais, não é qualquer entidade de classe, e por âmbito nacional. O STF ele faz uma analogia com a lei dos partidos políticos para dizer que, por âmbito nacional, a gente tem que entender o seguinte: esta entidade de classe, para ser considerada de âmbito nacional, ela tem que ter representatividade em, pelo menos, 9 estados da federação. Se ela só tiver representatividade em 8 estados da federação, nada feito. 9 estados da federação, pelo menos, para a gente considerar que essa entidade de classe é de âmbito nacional. Então, questões jurisprudenciais que podem eventualmente aparecer. Não foi cobrado aqui, mas eventualmente pode aparecer. Letra E. Uma vez ajuizada a ADI, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade de lei impugnada e, de ofício, a ilegalidade de seu decreto regulamentador, né? A gente tem aí também uma assertiva falsa. É importante você se atentar para essa questão da inconstitucionalidade por arrastamento, né? A depender do concurso que você vai realizar, é um tema que ele pode ser cobrado de uma forma mais específica, mas concurso de servidor, esse concurso do TSE unificado, a probabilidade é que não apareça esse tema. Mas, obviamente, vale a pena
a gente estudar. Vamos para a questão 5. Questão 5, Câmara de Dois Vizinhos, Paraná, procurador jurídico. Também é uma questão tranquila que eu optei por selecionar porque também tem uma certa incidência. Veja, no Brasil, o controle de constitucionalidade pode ser caracterizado pela originalidade e diversidade de instrumentos processuais destinados à fiscalização da constitucionalidade dos atos do poder público. Sobre o controle de constitucionalidade nos termos da Constituição de 88, assinale a alternativa correta. Então a gente já tem aí a questão 5 para tratar de um tema que é cobrado com uma certa frequência. Veja a letra A. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, e nas ações declaratórias de constitucionalidade, ADC, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Isso aí é texto da Constituição Federal e ela está, obviamente, correta. O que é que a gente tem que fazer aqui de análise é o seguinte. Você verifica que no texto da Constituição, que está reproduzido nessa alternativa A, não está se referindo ao poder legislativo. E aí você se questiona. Ora, então as decisões definitivas de mérito do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade não vinculam o poder legislativo? Correto. Não vinculam o poder legislativo. Então quer dizer que o STF pode declarar uma lei inconstitucional hoje. E amanhã o poder legislativo trazer uma nova lei com o mesmo texto? Sim, pode. Por quê? Porque as decisões de mérito do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade não vinculam o poder legislativo. Vinculam. A gente vai ter aí que elas produzem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, toda a estrutura do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então você tem aí todo o Poder Executivo sendo englobado, a administração direta. Quando a gente fala de administração indireta, a gente está falando de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, no âmbito federal, estadual, municipal, eles ficam todos vinculados ali à decisão do STF, mas o Poder Legislativo, não. Então, a letra A é a letra correta. Vamos para ver os erros das assertivas seguintes. Compete ao STF, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ADI de lei ou ato normativo federal ou municipal. Opa! A Constituição vai dizer que cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Não cabe ADI contra a lei municipal. Não cabe ADI contra a lei municipal no âmbito do controle realizado pelo STF. Não é? E aí ele continua. E a ADC, ação declaratória de lei ou ato normativo distrital. A gente tem que a ADC ela é cabível contra a lei ou ato normativo federal. Então, também está errada aí a letra B equivocada. A gente já viu que a letra A é que é a certa. Letra C. Pode propor a ADI e a ADC partido político com representação na Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Observe. Essa questão aqui, ela pode gerar um debate, eu não vi eventualmente se houve um debate sobre ela, porque se você for no texto da Constituição, ele vai dizer partido político com representação no Congresso Nacional. E o que significa representação no Congresso Nacional? A gente pode ter um deputado federal apenas, ou nós podemos ter um senador apenas. Um deputado federal, então você tem um partido político ali com essa representação na Câmara dos Deputados. Um senador, você tem ali um partido político com essa representação no Senado Federal. Como a letra A ela é indene de dúvidas de que está correta, essa letra C, a banca ela deu como falsa. Porque o texto da Constituição ele fala partido político com representação no Congresso Nacional. Mas eu reforço para você. Se o partido político tiver apenas um deputado federal, ele tem legitimidade, ele tem representatividade no Congresso. Se o partido político tiver eleito pelo menos um senador, ele tem representatividade no Congresso. Então, fixe isso. E a letra D pode propor a ADI e a ADC
Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional, pessoal? Não. Entidade de classe de âmbito nacional. Então, veja, isso sendo cobrado mais uma vez. E aí a gente vai seguir aqui para a nossa questão número 6. Olha que questão interessante. FGV 2023, recente, cobrada para juiz do trabalho. Vamos lá. A gente está caminhando aqui para a questão número 6. Considerando a Constituição da República de 88 e o entendimento do STF sobre o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, é correto afirmar que... Então, essa questão número 6 é uma questão bastante interessante. Observe. É cabível a DI, ajuizada originariamente perante o STF, impugnando abstratamente lei municipal? É cabível a DI contra a lei municipal? Não, você já afasta essa assertiva. Letra B. É cabível a DPF, ajuizada originariamente no STF contra a lei municipal, por alegada violação a preceito fundamental da Constituição da República de 1988, ensejando o controle concentrado de constitucionalidade da norma municipal perante o STF. Eu acabei de falar para vocês que não cabe ADI contra a lei municipal, mas se você for olhar a lei da ADPF, a lei da arguição do descumprimento de preceito fundamental, a gente vai ver que cabe a DPF contra a lei municipal. A DPF, ela é ajuizada diretamente no STF e ela é cabível contra lei federal, estadual ou municipal. Então, essa questão, essa assertiva, ela está correta. Vamos ver os erros das assertivas C e D, uma vez que a correta é a letra B. A declaração de inconstitucionalidade de lei pelo STF em controle abstrato não gera efeito repristinatório de restauração das normas revogadas pela lei declarada inconstitucional, salvo determinação expressa no acórdão em modulação dos efeitos da decisão. Veja, o fenômeno da repristinação é algo extremamente interessante. Imagine que a gente tem a lei A, lei B, lei C. Você tem uma lei A, que estava produzindo os seus efeitos, vigente, e você tem uma lei B, que revoga a lei A. Então, quem estava lendo a lei agora é a lei B. Imagine que a lei C revogou a lei B. Uma vez que a lei C revogou a lei B, a gente pode dizer que a gente restaurou a validade da lei A, já que a lei A só deixou de ser aplicada, só foi revogada por conta da existência da lei B, e essa lei B agora deixou de existir porque a lei C a revogou. Isso é a repristinação. Se você for olhar nas normas de introdução, na lei de introdução, as normas do direito brasileiro, a chamada LINDB, né? A gente não admite a repristinação salvo previsão expressa. Só que quando a gente fala em controle de constitucionalidade, é intrínseco à ideia do controle de constitucionalidade o efeito repristinatório. Se uma lei é declarada inconstitucional, essa decisão que declarou a inconstitucionalidade de uma lei, ela torna a lei natimorta, ela produz efeitos ex tunc, ou seja, ela retroage, ou seja, a lei nunca teria existido, nunca, portanto, teria produzido efeitos. A gente está falando aqui da teoria da nulidade. Se essa lei nunca produziu efeitos, se eventualmente essa lei tivesse revogado uma outra, a gente tem esse efeito repristinatório do controle de constitucionalidade. É interessante esse tema. Então, a declaração de constitucionalidade de lei pelo STF em controle abstrato não gera efeito repristinatório? Muito pelo contrário, gera efeito repristinatório. Por quê? Porque essa declaração de inconstitucionalidade, ela produz efeito ex tunc, ela retroage ao início, efeitos retroativos. Então a lei, ela é natimorta, ela nunca produziu efeitos, nunca deveria ter produzido efeitos no ordenamento jurídico. Então o controle de constitucionalidade, a decisão de inconstitucionalidade, produz sim os efeitos repristinatórios. Letra D. A revogação ou alteração substancial, mesmo que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, não prejudica a tramitação e não implica perda do objeto da ADI em andamento no STF, que deve prosseguir para julgamento final do mérito. A gente já tem jurisprudência do STF mais do que pacífica,
de que caso nós tenhamos uma revogação ou uma alteração substancial daquela lei questionada em sede de ADI, a gente tem a perda do objeto. Então, há a prejudicialidade da tramitação, implica perda do objeto da ação. Isso é o que diz o STF, portanto, a letra D ela está equivocada. Vamos para a questão de número 7, também cobrada agora, AGU, Procurador Federal. Dessa vez não foi Procurador da Fazenda Nacional, foi Procurador Federal. Vamos lá, pessoal, segura aí a onda. Você está cansado? Dá uma pausa e aí você bebe uma água e volta para continuar, porque esse vídeo ele é denso. A gente está concentrando várias informações do controle concentrado, do controle de constitucionalidade como um todo, em um vídeo só, e isso realmente deixa um pouco cansativo. Dá uma pausa, bebe uma aguinha, se inscreve, curte esse vídeo, volta, pausou, bebeu água, curtiu, se inscreveu. Vamos lá, questão número 7. Essa questão número 7 é fácil, é tranquila, você não pode errar. A redação original do artigo 243 caput da Constituição determinava a imediata expropriação das glebas de qualquer região do país onde fossem localizadas culturas legais de plantas psicotrópicas, impondo sua destinação ao assentamento de colonos e ao cultivo de produtos alimentícios e de medicamentos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. A emenda constitucional número 81 de 2014 alterou a redação original do artigo 243, incluindo a expropriação para fins de reforma agrária e de programas de habitação popular das propriedades rurais e urbanas utilizadas para a exploração de trabalho escravo, impondo o confisco a fundo especial de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência da referida prática. Entretanto, desde a edição da emenda, ainda não foi editada a lei federal que regulamente a nova redação do artigo 243. Veja, a assertiva grande, você leu, você cansou, você falou, que questão difícil. Mas a gente vai resumir da seguinte forma. Existe um artigo cobrando a edição de uma lei. Essa lei nunca veio. Então, ainda não foi editada a lei federal que regulamente a nova redação do artigo 243. Existe um artigo exigindo a sua regulamentação infraconstitucional por uma lei e essa lei nunca veio. Por essa razão, o MPF ingressou perante a STF com, a gente vai falar de quê? Controle das omissões do poder público. E em sede de controle de constitucionalidade, a gente tem a possibilidade de controlar uma omissão do poder público em sede de controle concentrado através de uma ação chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Você sabe que a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade genérica, a por omissão, e uma interventiva, que é lá na questão de ofensa a princípio constitucional sensível, etc., que o Procurador-Geral da República representa perante o STF, mas não é disso que a gente vai tratar. A gente está falando de controle de omissão do poder público. E aqui, dentre as assertivas, a gente tem a DPF, não é o caso. Lembrando que a DPF ela tem um caráter da subsidiariedade, né? Isso a própria lei vai trazer. ADI, mandado de segurança, ADI por omissão ou ação civil originária? O que é que você acha? Controle judicial das omissões do poder público em sede de controle concentrado. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Então, uma questão bem tranquila. Um enunciado cansativo, né? Aquela coisa bem maçante e tudo, e você fica preocupado, fica tenso, o que é que vem por aí. Quando você vai para a assertiva, você mata fácil. Lembrando, pessoal, que a gente tem a possibilidade de controle judicial das omissões do poder público, um controle concreto, quando a gente fala do mandado de injunção, né? Quando a gente estuda os remédios constitucionais, eu tenho um vídeo aqui resolvendo 5 questões de remédios constitucionais, questões que estão cobradas com frequência. Eu falei, vai ser cobrado em 2023. De quando eu gravei o vídeo para cá, já foi cobrado 2 questões daquele vídeo que eu falei lá, dos remédios constitucionais. Porque a gente vai mapeando e sabe, né, o que é mais cobrado. Então aqui, a letra D, a gente tem então, portanto, a letra D como a letra correta, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos para a questão número 8. A questão número 8 também não é difícil. A AGU, Advogado da União, 2023, questão recente, com relação ao controle de constitucionalidade, julgue os próximos itens à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. Essa questão 8, extremamente atual, vamos a ela, o inciso 1, né, o item 1. É possível a utilização da técnica da autocomposição no âmbito da ADI. Isso aqui
a gente já tem manifestações no âmbito do STF admitindo, né, essa possibilidade de autocomposição no âmbito da ADI. Essa primeira está correta. 2. O advogado-geral da União, uma vez oficiado, deverá defender obrigatoriamente o ato impugnado na ADI, seja este federal ou estadual? Não. Não há essa obrigatoriedade de defesa. Eu já mencionei para vocês, inclusive, quando já existe uma decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal sobre aquela matéria, o AGU ele não está obrigado a realizar a defesa. É permitido desistir de medida cautelar formalizada no âmbito da ADI. A gente vai trabalhar aqui com o chamado princípio da indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade, ele rege o controle de constitucionalidade abstrato. A gente não admite a desistência nem mesmo de medida cautelar formalizada no âmbito da ADI. Então, a 3 também está errada. Então, só está correta a primeira, a opção correta, apenas um está certo. Letra A, este é o nosso gabarito. Vamos para as duas últimas questões, pessoal. Questão 9, FGV. As duas últimas questões eu trouxe aqui da Receita Federal. Essa prova da FGV, aliás, a FGV foi uma banca muito criticada, vem sendo criticada há um certo tempo, e nessa prova da Receita Federal, eles cometeram alguns deslizes. Gravei um vídeo já falando sobre precisamos falar da FGV, caso seja a FGV a realizar o concurso do SA unificado. E aí eu falei que a FGV faz umas questões mais complexas, mais bem elaboradas, fui muito criticado por isso, né? Não tem problema, eu mantenho minha opinião. São questões mais complexas. Comete erros, comete como todas as bancas, né? Vi questão da FCC com 2 respostas corretas recentemente e não foi anulada a questão. Vi questão da CESP, então a FCC e a CESP também cometem erros. A FGV ultimamente tem vindo aí num período mais complicado. E acho que nesse anseio de fazer questões complexas, eles acabam realmente se excedendo, né? Se excedendo. Então, algumas críticas à FGV são pertinentes, mas não há como discordar de que a FGV tem o costume de realizar as provas mais complexas, apesar dos seus erros. E como a gente não consegue mudar a FGV está aí há mais de 40 anos. Não sou eu que vou mudar a FGV, não é você que vai mudar a FGV, a gente tem que se preparar para essa dificuldade. Essa é a postura, né? Cair para dentro, se preparar para a dificuldade e, infelizmente, conviver com ela, já que a decisão não está nas nossas mãos. Então vamos lá. O Partido Político Zeta ajuizou a ADI almejando que fosse reconhecida a incompatibilidade formal e material da Lei nº X com a Constituição de 88. Em razão dos interesses envolvidos, questionou seu advogado em relação aos efeitos de eventual decisão que julgasse procedente o pedido a ser proferida pelo STF. Olha a questão interessante. O advogado respondeu corretamente que a referida decisão. A questão não é difícil. Ela é interessante, porém não é difícil. Essa decisão, ela produzirá efeitos ex tunc, caso seja formada a maioria de 2/3 dos membros do STF nesse sentido. Decisão de mérito em sede de ADI, né, decisão pela inconstitucionalidade, ela tem que ser tomada pela maioria absoluta, não é 2/3, e sim ela produz efeitos ex tunc, retroage. Em regra, produz efeitos ex nunc? Não, em regra, produz efeitos ex tunc. Né? Ressalvada a modulação de efeitos pelo voto da maioria absoluta dos membros do STF? Não, efeitos ex nunc não é a regra é ex tunc. Não apresenta efeitos pré-estabelecidos, o que deve ser objeto de pronunciamento expresso? Não, apresenta sim efeitos pré-estabelecidos, que é ex tunc. Produzirá efeitos ex nunc, caso a decisão seja proferida pela totalidade dos ministros presentes na sessão, que não pode ser inferior ao quantitativo de 8, não é ex nunc, é ex tunc. E a letra E, em regra, produz efeitos ex tunc, sendo que a decisão da procedência do pedido no julgamento da ADI deve contar com o voto de pelo menos 6 ministros. Correto? 9, letra E. Pessoal, quando a gente fala em decisão de mérito no âmbito do STF, a lei da ADI, a declaração de inconstitucionalidade, né? A lei da ADI ela vai dizer o seguinte: a gente tem que ter o quórum para instalação da sessão de julgamento, que é 8 ministros, são 8 ministros, né? 8 ministros devem estar presentes na sessão para a gente ter o quórum de instalação e o quórum da maioria do Supremo, que são 6 ministros. Nós temos 11 membros, 6 ministros, já a maioria para formar ali a inconstitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de uma determinada norma. Então, em regra, produz efeitos ex tunc. A decisão de procedência do pedido no julgamento da ADI deve contar com o voto de pelo menos 6 ministros. Correto? Isso é o que diz a lei da ADI, tá tranquilo. Quero chamar a atenção para vocês
porque na linha, deixa eu ver qual foi a linha B fala, ressalvada a modulação de efeito pelo voto da maioria absoluta. O que é essa modulação de efeitos? Veja, o artigo 27 da lei da ADI vai trazer uma questão interessante que é cobrada com muita frequência, que fala da técnica da modulação da eficácia temporal da decisão. A modulação da eficácia temporal da decisão. A declaração de inconstitucionalidade pelo STF gera efeito ex tunc, ou seja, retroage para o início. A lei é uma lei natimorta, ela nunca produziu efeitos, não deveria ter nascido, enfim. Essa é a regra por conta da teoria da nulidade. Só que o artigo 27 ele traz a possibilidade do Supremo Tribunal Federal fazer uma modulação da eficácia temporal, retroagir para um outro momento que não ao nascimento da lei, ou decidir, inclusive, que essa decisão produzirá efeitos daqui para frente, para o futuro. E aí nós atribuiríamos o efeito ex nunc. Mas para isso a gente tem que ter 3 requisitos. Primeiro, excepcional, relevante interesse social, né? Relevante interesse social e a questão de segurança jurídica. Por questão de relevante interesse social, por questão de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos da decisão, a eficácia temporal da decisão. Para isso, é exigida a votação ali de 2/3 dos seus ministros. De 11, 8 dos seus ministros devem estar favorável àquela modulação. O artigo 27 da lei já foi cobrado várias vezes, inclusive em prova oral. Então, é um artigo muito festejado no âmbito dos concursos, com alta probabilidade de cobrança. Então, fechamos o 9, letra E, e vamos agora para a última questão, finalmente. Se você não está inscrito, se inscreve nesse canal. Vamos lá, curte esse vídeo, olha quanta informação que eu estou trazendo aqui para vocês. Fortalece, indique, vamos fazer essa comunidade crescer. Vamos lá para a última questão, questão 10, também FGV 2023, Receita Federal, prova de auditor fiscal. Essa prova foi terrível, muita gente criticou ela e com toda a razão. Vamos para a questão 10. O partido político Alfa, que contava com representantes apenas na Câmara dos Deputados, ajuizou a ADI. É problema, pessoal? A gente tem representantes apenas na Câmara dos Deputados para ajuizar a ADI? Não, não é problema. O artigo 103 fala, partido político com representação no Congresso Nacional pode ser representante no âmbito da Câmara dos Deputados, pode ser representante no âmbito do Senado, pode ser um só representante, não tem problema. ADI da medida provisória número X. No curso do processo de controle concentrado de constitucionalidade, a medida provisória foi convertida sem qualquer alteração de forma e conteúdo na lei número Y. Apesar dessa conversão, o partido político Alfa não promoveu o aditamento da petição inicial, o que não configurou óbice a que o STF apreciasse o mérito da causa. À luz da sistemática afeta ao controle concentrado, é correto afirmar que a narrativa acima. O gabarito oficial da FGV foi a letra A. Vamos discutir aqui um pouquinho. Não apresenta qualquer irregularidade. Esse foi o gabarito oficial. Vamos ver a B, C, D, E. B. Apresenta irregularidade apenas em relação à legitimidade ativa para o juizamento da ADI, o que não poderia ter sido feito por Alfa? Não, não há irregularidade na legitimidade ativa. O partido político Alfa pode, ainda que com apenas um representante na Câmara dos Deputados, ou representantes, ele diz no plural, né, mas poderia ser apenas um, não tem problema. Apresenta irregularidade apenas em relação ao não aditamento da inicial, que deveria ter ocorrido, e o julgamento pelo STF, que não deveria ser realizado. Observe, tem uma jurisprudência de 2016 do Supremo Tribunal Federal que diz que, caso, de fato, a medida provisória seja convertida em lei no meio desse processo, né, e ela sendo convertida em lei sem qualquer alteração de forma, de conteúdo, como diz a assertiva, essa jurisprudência de 2016 diz o STF dizendo que deveria haver uma emenda da inicial para afirmar, apenas para dizer que nós tivemos ali a conversão da medida provisória em lei. A gente tem essa decisão de 2016, só que não foi isso que o FGV considerou. O FGV considerou que não apresenta qualquer irregularidade. E aí eu vou partir para o próprio enunciado. O enunciado diz: partido político Alfa não promoveu o aditamento, o que não configurou óbice, não configurou obstáculo a que o STF apreciasse o mérito da causa. Então o STF falou assim, olha, a gente não tem aqui o aditamento da inicial, porque foi convertido em lei, e ainda assim isso não configurou obstáculo para que eu apreciasse o mérito da causa. A assertiva está afirmando. Por este raciocínio,
é que eu poderia considerar que a letra A está correta. Não apresenta qualquer irregularidade, já que o próprio STF disse que não há óbice. Mas, repito, existe jurisprudência do STF em 2016 dizendo que caso haja conversão da medida provisória em lei, ainda que sem alteração substancial, formal, etc., da medida provisória, o texto ele se manteve o mesmo, sem qualquer tipo de alteração substancial, ainda assim, deveria haver o aditamento da inicial. Essa é uma decisão de 2016. Então, se você for utilizar o raciocínio de que o próprio enunciado está dizendo que o STF apreciou o mérito da causa, então a gente pode encarar com boa vontade a letra A. Mas essa questão ela é passível de discussão. É como eu falei, essa prova da Receita Federal, várias questões são passíveis de discussão, porque a FGV, na tentativa de criar casos muito complexos, acaba exagerando e pecando por uma certa subjetividade. Então, isso aconteceu muito em provas de português. Essa prova da FGV teve questões de cursinhos diversos, dando gabaritos distintos do gabarito oficial, que foi confirmado depois. Para você ver que foi uma prova realmente pesada, e aí a FGV errou. Eu acho que aqui a FGV errou, tá ok? Apresenta, eu estou na letra D. Apresenta irregularidade apenas em relação à apreciação do mérito, pois em se tratando de medida provisória, a análise deveria permanecer adstrita ao plano liminar, é equivocado. Apresenta irregularidade em relação ao objeto inicial, já que a medida provisória, em razão da precariedade de sua vigência, não pode ser impugnado por esse meio e de modo correlato em relação aos desdobramentos subsequentes. Não, a medida provisória é passível, sim, de ajuizamento de ADI. A gente fala lei ou ato normativo editado pelo poder público, e aqui a gente tem a medida provisória como ato normativo editado pelo poder público, é cabível ADI contra medida provisória. Pessoal, com isso, nós finalmente encerramos um bloco de 10 questões. Olha, lhe garanto, se você prestou atenção aqui nessa aula, se você anotou direitinho os pontos que eu mencionei, qualquer eventual prova de concurso público que caia ao controle de constitucionalidade com alguma pegadinha, alguma casca de banana, você não vai errar. Se for sobre esses temas aqui que a gente trabalhou, que tem maior chance de ser cobrado, você não vai errar. Tenha certeza que aqui foi um mapeamento de coisas que caem com bastante frequência. Óbvio que tem outros temas que a gente não trabalhou, porque o controle de constitucionalidade é muito grande, mas aqui temas que são temas chaves, que eventualmente são cobrados e você tem que acertar, tá bom? Então, pessoal, antes de encerrar, quero deixar aqui um abraço especial à turma de processo constitucional da Uninasal, que muito me apoia aqui nesse canal. A gente teve uma festinha bacana pelos 1000 inscritos neste canal, e o abraço especial vai para todos vocês, turma de processo constitucional da Uninasal, meus queridos alunos, alunas da graduação. E também estendo um abraço para todos os inscritos, e você que eventualmente ainda não se inscreveu, se inscreve, fortalece essa comunidade, porque minha ideia é estar aqui com você até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima.